Estamos começando mais um Sax Podcast. Estou aqui do lado do Brunão e do Alexandre Caminha. E aí? Que boa noite. Estão com os seguintes Instagrams. Bruno, eu sou o mauad.bruno. Alexandre Rosa Caminha. Sigam lá o nosso amigo aqui, convidado Filipão aí. Um grande prazer, né? Tiagão, consegue... Eu sou o Thiago Sax e hoje nós estamos aqui com o Felipe Shediek, que ele é médico, dermatologista e tricologista. Perfeito. Que é o nosso grande convidado e hoje uma pessoa icônica, até que saiu hoje no jornal aí, nós estamos tendo o privilégio de ter ele conosco aqui. Que honra, primeiramente, muito obrigado por estar aqui conosco hoje, Felipe. E eu acho que tu tem muita coisa bacana para contar pro pessoal aí, né? Sim. Que a gente sempre acaba perguntando, né, quem é o Felipe, quem é a pessoa que está aqui por trás. Uhum. Mas também eu acho que uma das primeiras dúvidas que vai surgir é o que é um tricologista. Perfeito. Tiago, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite de vocês, o Tiago, o Bruno, o Alexandre. Obrigado. É muito bacana aí essa oportunidade de poder Um pouquinho mais perto. estar participando dessa entrevista, tá? Então, Tiago, eu na verdade assim, eu sou médico, dermatologista e tricologista. Muita gente fica nessa dúvida, o que é isso, né? Faz meias até um tempo atrás, pois é, né? O pessoal tá fazendo tricô, o que né? Trico remete a fio, né? Cabelo. Logia é o estudo do cabelo. Então, na verdade, é uma subespecialidade dentro da dermatologia. Porque o dermatologista, ele trata da pele e seus anexos, né? Unha e cabelo. Assim como você tem o ortopedista, que ele é especialista em joelho, tem o ortopedista especialista em coluna e tem o dermato especialista em cabelo e tudo que acomete patologias, doenças relacionadas ao fio, ao couro cabeludo. É isso que a gente foca mais na clínica hoje em dia, apesar de como dermato também atender problemas outros de pele, né? Então, quando tu conhece uma pessoa nova, a primeira coisa que tu faz é olhar pro cabelo dela. Você sabe que hoje a gente fala muito o cabelo como um grande marcador de saúde, tá? Então, hoje a gente atende muitos pacientes com queixa de queda de cabelo e hoje a gente sabe que queda de cabelo pode ter mais de 2.500 causas. Caramba. E hoje, por exemplo, estava atendendo a paciente, eu falei, olha, a última coisa que a gente vai ver aqui na consulta é o seu cabelo. Porque muitas vezes é uma consequência de uma série de fatores, questões orgânicas ou emocionais que, como consequência, está caindo o cabelo, né? Uhum. Então, é super importante isso, né? Tem muitos pacientes que chegam com uma queixa de queda de cabelo, mas você começa a conversar e você começa a entender e a pessoa também está com queixa de cansaço, indisposição, fraqueza, ela não tem mais aquele ânimo que tinha antes. E você começa a investigar, fazer alguns exames e começa a descobrir várias outras questões que você começa a tratar. Não melhora só o cabelo, né? Mas a saúde como um todo, né? Tu descobre que ela tem 2 filhos, um bebê, aquela coisa toda, meu Deus. Caraca, tu é pai. Tu é pai, tu é mãe, né? Não, tô brincando. Mas antes, no backstage aqui, antes da gente começar, a gente tava conversando, acho que é legal tu comentar isso com o pessoal, né? Sim. Que às vezes a gente sempre fala da falta de nutrientes, né? Talvez tá faltando, mas o excesso dos nutrientes também... Perfeito. Isso é assim, hoje, de novo, né, quase que todo dia, o paciente chegou com uma queixa de tá caindo o cabelo, tá fraco, não tá crescendo, e ela já há quase 2 anos tomando o famoso Pantogar, né, que é um tipo de polivitamínico voltado mais para cabelo, tá? Então, assim, o polivitamínico, eu estava explicando para ela, é uma receita de bolo, né? Então, você pega 100 pessoas com problema de cabelo. Tá, só que o cara ali, ele é vegetariano, não come nada de carne. B12 dele, a vitamina B12 deve estar muito baixa. O outro ali é surfista, vive no sol, a vitamina D dele está ótima. O outro é viciado em castanha, come tanta castanha que o selênio dele, que é um mineral rico na castanha, está super alto. Aí você vai tomar uma coisa que vai aumentar níveis do que você não precisava aumentar e pode te intoxicar. E o que estava baixo, essa dose que você está tomando, está fazendo cócegas, né? Certo. Então, tem que ver o que precisa, se é que precisa. Muitas vezes a causa da queda não é falta de um nutriente, uma vitamina e mineral, né? Então, hoje a gente vê muita propaganda na TV, tome-se polivitamínico. E a causa até é uma questão hormonal, é uma questão emocional, é uma questão, ou muitas vezes, dependendo de casos crônicos, que a pessoa já tem uma queixa de longa data, assim, mais de 6 meses, anos caindo o cabelo, muitas vezes não é uma coisa, mas é uma somatória de fatores, né? E o primeiro sinal que o corpo deu é a queda de cabelo. Então, eu já peguei casos de pacientes que vieram com, tá caindo o meu cabelo. Uma jovem que estava com um fluxo menstrual mais forte,
por ter um fluxo menstrual mais forte, ela perde sangue, perde ferro. O nível de ferritina, que é a reserva do ferro, está extremamente baixa. Ferro, para que o corpo usa? Né? Para produzir um monte de coisa, entre elas a hemoglobina. O que é hemoglobina? É o que transporta o oxigênio. Pô, então o seu corpo está com uma reserva tão baixa, o que ele vai fazer? Hemoglobina ou cabelo? Então, pô, hemoglobina, se você não fizer, você morre. Mas ele vai lutar para sobreviver. Exato. E cabelo? Vai cair. Então, o que você vai preferir? Então, às vezes, hoje mesmo também é o paciente, ferritina de 7, que é um nível extremamente baixo, né? E hoje você pega o exame de sangue, todo exame de sangue tem um valor de referência. Sim, né? Ele tem ali só que dependendo do valor do laboratório, eles colocam, por exemplo, a ferritina, já peguei laboratório colocando como um normal de 11 a 306. Mas é uma margem enorme para te ter um normal, né? 11 a 330 vezes mais, né? Sim. Então, por exemplo, a pessoa, vamos supor que chegue com 50. Tá normal. Mas para cabelo tá ruim, tá baixo esse valor, certo. Né? Então, hoje a gente sabe, vários estudos mostram que a partir de 70, 80 para cima é um nível ótimo para um bom desenvolvimento capilar. Às vezes aquele 50 é o suficiente para as funções vitais, mas não chega no cabelo, que é o último, digamos, órgão a chegar primeiro, priorizar batimento cardíaco, fígado, pulmão, rim, cérebro, até chegar lá. Né? Então, nesse caso, tem que repor. Cabelo é periférico mesmo para o corpo, exatamente, literalmente. Né? Então, esse é um grande marcador de saúde. Cabelos, né? Unhas, né? Como tu comentou também, né? Sim. Felipe, eu tenho uma curiosidade, eu vou partir para a primeira. Claro. Eu até estava falando com os guris antes. Talvez seja agora uma coisa que tenha aparecido para mim. Não que eu acho que eu tenha uma falta de cabelo, não tenho uma preocupação, mas é uma coisa que a gente lê. Eu, principalmente, gosto de ler. A parte... cabelo, tu comentaste ali várias vezes, uma paciente, mas eu tenho como eu acho, no final das contas, que os homens estão com essa preocupação maior. Eu até acho que a parte de tricologia ali, como tu nos mostrou antes ali, a parte do implante tem sido muito mais masculino do que feminino, eu creio, né? Sim, embora o transplante feminino tenha crescido bastante também. Bastante também. Hoje, por exemplo, na clínica, uns 85% dos transplantes são homens. São homens, olha só. 15% mulheres, né? Eu nem sabia que mulher era tão grande. O homem acaba tendo uma perda mais irreversível com o tempo, né? Calvície, né? Sim. A calvície já é um problema diferente. É diferente do que a gente estava falando de queda de cabelo, é uma coisa. Calvície, a gente não tem queda de cabelo. O cabelo ele não cai, o cabelo ele some, ele vai ficando mais fino com o passar dos anos, cada vez o diâmetro vai diminuindo e literalmente ele vai sumindo, né? Fecham os poros ali, o que exatamente, seja. A hora que fechou o poro, o fio morreu, a raiz secou. Aí não tem como mais regar uma planta que morreu, a não ser plantar uma nova. Que loucura. Aí que a gente fala do transplante capilar, né? E o transplante hoje evoluiu bastante em termos de naturalidade. Hoje, em termos de 15 anos atrás, você pegava o transplante como ficava... parecia, a gente chamava do cabelo de boneca. Né? Clássico, parecia uma plantação de cebola, né? Vários fios no mesmo poro, né? E hoje não. Hoje tudo com a técnica do fio a fio, né? Um por um. Tira de trás, põe na frente. De trás, põe na frente. A área doadora, a gente fala a área da nuca. Sim. E lateral, que são as áreas que não são geneticamente predispostas a ter esse afinamento. Certo. Por isso que todo homem, por mais calvo que seja, ainda tem cabelos atrás. Vira o careca cabeludo, às vezes o cara brinca, né? O cara que mantém um mulletzinho ali. Traz aqui pra frente, aqui, ó. Aquele mullet, aquela penteadinha no lateral pra cima. Mais uma dúvida, Felipe. Tipo, essas novas técnicas agora que existem, de quais anos pra cá, assim, tipo... Onde é que surgiu, tipo, essa nova tecnologia? Porque... Ela tá bem mais assertiva, né? Sim. Como tu comentou, o cabelo de boneco, hoje em dia ele fica uma naturalidade... Pra você ter uma ideia, até hoje a gente tem até a cirurgia robótica, né? Sim, que tá falando tipo, é o último degrau do tratamento em termos de avanço, né, científico. Tem alguns robôs, por exemplo, hoje a gente trabalha, o Dr. Gustavo Sartorato, que faz a parte cirúrgica, eu cuido mais da parte clínica. O robô é uma tecnologia americana e ele tem uma inteligência artificial. Porque assim, toda vez que você vai tirar o fio da área doadora, se você vai fazer uma cirurgia manual, que a gente fala cirurgia manual é o cirurgião e os auxiliares, sem auxílio do robô. Toda vez que você vai capturar um fio na área doadora, você não está enxergando na parte de dentro, na raiz, se o ângulo de inclinação dele está a
30 graus ou a 60, ele pode ter um ângulo de inclinação que quando a gente perfurar aquela pele para capturar a raiz, você pode transfixar essa raiz e perder essa unidade folicular. Então isso numa cirurgia manual acontece em torno de 20 a 22% de perda. Então de cada 100 fios retirados da área doadora, um cirurgião experiente perde uns 20%, tá? Já o robô, não, ele tem uma tecnologia de ultrassom que ele consegue enxergar exatamente onde está o ângulo de inclinação do fio e ele tira com mais precisão. Então, vamos supor que o cirurgião e os auxiliares, numa cirurgia manual, tire 10 mil fios da sua área doadora. O robô consegue em torno de uns 12. Então, esse 20% a mais pode fazer uma diferença dependendo do grau de calvície de cada um. Se você pegar um cara que tem um grau 7, por exemplo, é um grau máximo da calvície, aí o robô já é mais interessante aí ter esse 20% a mais para implantar na área receptora, né? Do que 20% a menos, é claro. A calvície, então, ela tem solução. A calvície é aquela que a gente fala da carequinha lustrosa. Sim. A gente não fala muito bem numa cura do problema, a gente fala mais do controle. Não, sim. Não, eu tô usando termos totalmente burros, desculpa. Perfeito. Comuns, assim, né? Tem mosquito, tem vários... Não, eu falei a carequinha lustrosa, tipo do Colina, aquele árbitro famoso que tinha ali, né? O cara... A cabeça brilhante. Isso, aquela coisinha bonitinha ali. Sim, então, mesmo quadros mais graves, a gente estava conversando antes, mostrando algumas fotos, alguns pacientes, a gente consegue ainda, não vou dizer que a pessoa, dependendo do grau, vai virar o Elvis, né? Não vai ter uma cobertura ali. Mas consegue, sim, mudar bastante, e isso é que você falou, muitos homens têm procurado mais, né? A questão da vaidade, têm se preocupado mais, que antigamente, não ligava, não, vou ficar assim mesmo, mas também, porque antigamente não tinha um recurso que tinha hoje. O acesso, né? Então, não tinha... o pessoal hoje está mais preocupado, né? Tá mais... E é uma coisa que parece que ficou um pouco mais normal também, né? Antigamente... Mas aceita até pelo público masculino mesmo. Tu falava né, assim, uma cirurgia capilar, tu imaginava que era uma coisa, meu Deus... O cara ia se transformar numa tipo... não ia ficar normal aquilo ali, não vai ficar... Vezes, imaginar como se fosse um negócio meio que de ficção científica, que cortava o couro cabelo e botava outro, assim, mas parece que era uma troca de uma parada ali, né? Não fio a fio, cara, é uma coisa artesanal, assim, né? Exatamente. É uma coisa manual ali. É trabalho de formiguinha. Quanto tempo demora uma cirurgia? Uma cirurgia, mais ou menos, em média, demora umas 8 horas. Então, é umas 4 horas para tirar da área doadora, mais umas 4 horas para implantar na área receptora. E isso, a pessoa fica dormindo. Anestesia local sob sedação, né? Geralmente a gente prefere, a pessoa apaga, dorme, a hora que acorda já acabou a cirurgia. A recuperação é muito melhor do que antigamente. Tinha uma cirurgia, não sei se vocês já ouviram falar, que é a técnica FUT, que é uma técnica de extração de unidade folicular, mas através de um corte da região na nuca. Tá louco. E a pessoa ficava com uma cicatriz, né? Uma linha. Né? O cara ele resolvia um problema, tampava o pé e descobriu. Ficava com uma marca ali que depois o cabelo naturalmente cobre, né? Mas se você não podia raspado, como, por exemplo, do jeito que você raspa aqui, não poderia ficar aparecendo, né? Eu até ostento a cabeleira, eu raspo de ostentar. Não, você tá bem. Tá precisando. Por enquanto, né? Não, por favor. Tá jovem. Tá 36, já rodei aí num sereno. Eu tenho uma curiosidade também, cara, tipo, como é que tu vê, Felipe, hoje a questão, tipo, essa harmonização facial, isso tá crescendo muito também e entra no meio disso, né? Sim. Tipo, as pessoas... Estética, tem pessoas que não precisam, vamos dizer, às vezes, tipo, sei lá, tem uma pouca entrada aqui, tu não vai ficar calvo, né? Tu não vai ficar careca. E hoje estão optando por ter mais cabelo, por questões estéticas. Sim. E, tipo, e hoje em dia, às vezes, tu procura um profissional que não é muito habilitado para aquilo ali. Cara, esse é uma questão bem complexa, assim. É bom, acho que tu falar um pouco disso, né? Você falou da harmonização facial e tem a desarmonização facial, que hoje também muito se fala, né? Então, profissionais que não têm uma boa formação, né? Não tem tanta experiência, acaba se aventurando em coisas que não sabe e eu vi que tem uma discussão até de profissões e formações, né, Felipe? Não vamos é entrar no assunto, não preciso também, te colocar numa saia justa, mas eu já vi que tem essa discussão entre... Sim. Mas se tiver saia justa é melhor, se tu quiser. Não vai ser eu que vou questionar, ele é médico, mas olha, tem pessoas da área da odontologia, eu vou dizer então que eu vi que existe uma discussão de... Tipo, engenheiro civil, arquiteto, aquela coisa toda, vamos botar assim, cada um com as suas atribuições. Mas tem dentistas hoje que fazem muito melhor que muitos médicos. Sim, não quer dizer muito.
enfim, né? É que embora hoje dentista é difícil achar alguém que trate de dente, né? É, né, Ultimamente cara? aqui na cidade, Balneário Camboriú, meu Deus. Dá mais dinheiro, né? Isso é harmonização mesmo. É né? cada 10 dentistas, Botox. acho que 9 faz harmonização e, não sei, problemas de dente mesmo. E é outra coisa que também antigamente era talvez até menos acessível e menos seguro, eu creio, né? A parte de Sim. aplicação Tinha receio, de né, botox, cara? né? Tinha Só que receio. agora que ficou seguro, a galera se passou, né? A galera, tipo, se empolgou. Cada um faz o que quer, o seu rosto, né? Mas é igual. E a gente vê diariamente, tipo... A gente vê essa que- desarmonização. Questões com muita frequência, no telejornal, assim, nessas coisas que a gente vê na televisão. Eu não vejo muita televisão, mas às vezes quando eu vou ligar um jornal nacional e tal, cara, sempre tem alguma coisa acontecendo sobre esses assuntos. Aquele Cara. ator, teve um ator da Globo, cantor, eu não lembro o nome dele agora, que saiu muito na mídia, não sei se vocês lembram. O cara que toca também, e ele ficou com um rosto muito esquisito, daí ele foi na mídia falando sobre a Que deu errado. desarmonização. Aí começou a falar muito do termo, da desarmonização. Não, facial, cara, né? Então, enfim. é complicado. Isso acho que é aquele, como é que é? O sertanejo, não é? O parecido com o Leonardo, não sei, que fazia o cabaré com o Leonardo. o Eduardo Costa. Eduardo Costa. Eduardo Costa. Esse cara aí tá louco, cara. E ele. É que eu acho assim, ó. Eu acho pelo menos, né? Que não tu sei. quer mais. Eu acho que é como um vício. Isso que é, nunca tá bom. É um vício, né? É um vício, cara. E tu começa assim a fazer, fiz aqui. Tá, mas eu tô me olhando no espelho e parece que eu tô normal. E aquilo ali começa a acostumar. Tu fazer, não, mas eu vou fazer mais um pouquinho. Mas eu vou ajeitar mais um pouquinho, vou puxar. Daqui a pouco puxou e deu, né? E tu não te enxerga nem deformado, nem da maneira que tu gostaria. Tu nunca e é uma tá pergunta que eu vou falar satisfeito, pro né? Felipe, tipo, cara, e a questão do tempo, assim? Às vezes, Tipo, tu vai fazer um implante, né? E aí, ele acaba caindo um pouco, tem uma porcentagem de queda. Como é que funciona também as propriedades que tu falou, que é bem interessante isso que tu falou, que eu não sabia. Tipo, falta de alguns minerais na gente, tipo, como é que tá funcionando o nosso organismo. Perfeito. Que, cara, é bem complexo isso aí, né? As pessoas não entenderiam. Exato, é uma excelente pergunta, porque assim, né, a gente tá falando questão de cabelo, né, a gente tá puxando essa parte estética, né, que é uma parte que particularmente eu não gosto tanto, né, tem pacientes que a gente faz um botox, faz um procedimento ali e tal, essa parte, por exemplo, de preenchimento, harmonização facial, não é uma coisa que me chamou pra, não é uma coisa que eu gosto de fazer, né. Essa parte da tricologia de cabelo, eu acho que é muito interessante porque a gente está visando muito a questão da saúde também, né? Não é só a questão estética de ganhar cabelo, né? Quantos pacientes que chegaram com problema de cabelo e descobriram várias outras questões hormonais, problemas... Já teve uma paciente uma vez que ela chegou com queda de cabelo e ela saiu do consultório com encaminhamento para uma tomografia de crânio porque tinha um tumor na hipófise, na região do cérebro, né? Caramba! Por quê? Porque ela tinha uma alteração hormonal, um prolactinoma, prolactinoma é um tumor benigno, não é um tipo de câncer, mas ele aumenta e pode comprimir estruturas e causar outras questões, né? E ela chegou por a queda de cabelo. Né? A primeira queixa, o primeiro sinal que o corpo deu, né? Uma vez, por exemplo, chegou uma senhorinha que já com uns 3 anos de queda de cabelo. Daí eu falei, mas como é que é a sua vida, a questão do sono, questão da alimentação, Hábitos, questão dos seus hábitos, você tem algum problema de saúde, toma algum remédio, porque isso tudo interfere, né, na saúde do corpo e saúde capilar. Dela, olha, doutor, não tenho nenhum estresse, é tudo bem, como muito bem, minha dieta é muito boa, passo com a nutricionista, tudo 1000 maravilhas, né? Falei, tá bom, então vamos ver aqui os seus exames, né? Coisa que a gente não tem como, óbvio, pela consulta saber. E a cachaçinha. E ela voltou, não, olha só, os exames dela, comecei a olhar, aí ela apresentou um nível de selênio. Selênio é um mineral que a gente encontra muito na castanha do Pará, né? Daí, assim, a referência, a gente está falando do valor de referência, né? Ela vai, dependendo do laboratório, de 20 até 190. O dela deu 402. Quer dizer, era mais do que o dobro do limite superior de normalidade. Aí eu perguntei, mas senhora, a senhora não está tomando nenhum polivitamínico? Às vezes está sobrecarregando, que a gente estava falando. Ela, não toma, não. A senhora gosta de castanha? Adoro, como várias no dia. Então, mas quanto a senhora está comendo, né? Um pacote de castanha por dia. Só que assim, o selênio,
para você ter uma reposição diária, 1 a 2 castanhas do Pará já é o suficiente. Sim. Ela comia um pacote. E aí ela estava sobrecarregada, intoxicada por esse mineral. Que loucura. E ela estava assim, ó, tô com uma dor de cabeça que eu nunca tive ultimamente e vou no neurologista, tomo remédio para dor e tal, e não passa, é nada. Intoxicação por selênio. Que E loucura, o primeiro velho. sintoma é a queda de cabelo. Então, assim, qual que é a conduta? Para de comer castanha. Às vezes, porque agora não tem como tirar do sangue, Sim, né? sim. E é um hábito que... Vai parando e vai diminuindo. E ela achou que estava arrasando, porque a castanha é oleaginosas, aquelas a coisas... nutricionista mandou comer, As mas 1 a 2. Sim. Não Coma à pacote, vontade. ou 2 E, tu vê, e pacotes. é um hábito tido como um hábito saudável, né? Super Não saudável, são né? hábitos... Sim, sabe? sim. Tomar um uísque, uma cerveja ali no excesso vai atacar um fígado, um negócio que depois vai atacar o cabelo, vamos dizer assim, né? Outras coisas Tudo é assim. equilíbrio, né? O cara vai ficando Isso é outra amarelado, questão aquela também, a gente coisa. fala. Acho que hoje ser vegetariano Vegetariano. e aí ser vegano também são duas coisas diferentes, uma da outra também. A gente fala muito sobre isso também. Tá muito em alta isso. E às vezes, cara, eu não sei, eu não sou nutricionista, eu sempre, eu parto do princípio que eu tenho que falar alguma coisa que eu sei, tava comentando isso contigo, né? Eu falo do mercado imobiliário porque eu vivo esse meio e eu tenho conhecimento para falar com propriedade sobre isso. Agora, se eu vou comentar outros assuntos, é porque eu vou comentar, não é porque eu vou falar Vai que... tirar dúvidas, eu vou né? tirar dúvida, como a gente tá aqui tirando dúvidas contigo. Cara, e eu também vejo isso, muita falta de informação nessas questões. Às vezes tu tá com um problema, não sei lá, no fígado... ou uma intoxicação, porque, cara, a gente usa muita coisa fora do comum, vamos dizer assim, até bebida alcoólica e tal, e a gente se intoxica muito, cara. Cara, paracetamol, a gente tava falando, paracetamol, cara, minha avó, tava falando da minha avó, toma muito, e, cara, uma hora faz mal. Legal que você falou essa palavra, intoxicação, porque assim, hoje, por exemplo, eu gosto de dar uns exemplos, Claro, né, que eu claro. acho que fica mais fácil para entender. Hoje eu atendi uma paciente, uma senhora, ela chegou no consultório, a gente já por experiência bate o olho, já sabe o que está acontecendo, já tem um diagnóstico, né? Olha aí. Ela tem uma alopécia frontal fibrosante, esse é o nome da doença. Alopécia é a perda de pelos de cabelo, você perde, frontal pega a fronte, e fibrosante, esse é o problema que forma fibrose, é um tipo de uma alopécia cicatricial que a gente fala. Então a pessoa perde o cabelo e forma uma cicatriz na região e não volta mais, e não tem mais o que fazer, o folículo morre, acabou aquele fio, né? Caramba. E assim, é uma doença que ela foi descrita a primeira vez, para ter uma ideia, em 1994. Nova, né? 1994 foi meio segundo na história da humanidade. Né? Então, assim, eu lembro até na época ali, final da década de 90, começo dos anos 2000, na faculdade o professor chamava, vem ver aqui uma alopécia frontal fibrosante, que era uma coisa rara. Né? Hoje, toda semana, eu atendo alguém com uma alopécia frontal fibrosante. E as pacientes, poxa, mas da onde que vem isso? Cada ano que passa, mais a gente vê. Aumentam os casos diagnósticos ali. Exatamente. É um tipo de uma doença autoimune. O próprio organismo dá a louca, entre aspas, né? Ele começa a atacar determinadas regiões da fronte e a pessoa vai perdendo pelo grau de inflamação que tem o folículo e morre, né? Então a gente fala hoje, 2022, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, de alguma forma a gente é intoxicado com alguma coisa. Então você acordou de manhã, passou o seu desodorante. O desodorante tem cloridróxido de alumínio, alumínio é metal pesado. Você passando todo dia, semanas, meses, anos naquela pele, aquilo vai tendo uma certa absorção. Mulher grávida que está usando isso pode aumentar o risco de autismo no nenê. Porque está aumentando muitas doenças autoimunes, problemas outros que não existiam tanto no passado como a gente vê hoje. O morango que você comeu no almoço hoje está cheio de glifosato. Glifosato é um tipo de um agrotóxico, aquele do mata-mata que tem. Hoje você mora num país que está na contramão aí, em termos de alimentação, né? O que nós somos intoxicados e venenos que são jogados para a produção, né? E chega no seu prato. Hoje você pega o frango que você comeu no almoço, de pintinho para galinha, em 42 dias ele se transformou, porque injeta-se hormônios, injeta-se coisas para você alimentar 7 bilhões de pessoas hoje, você cria mecanismos, artimanhas,
cria alimentos que não se existiam há décadas atrás. Sua tataravó não convivia com nada do que hoje você convive, né? Fora que com a entrada da internet, a tecnologia, aqui a gente está exposto a diversos tipos de radiação também, que a gente fala eletromagnética, desde a TV, o celular, o computador, a rádio, tudo isso também acaba interferindo de certa forma na saúde e pode produzir uma série de consequências a médio e longo prazo. A gente ainda não sabe essas, né? Ainda não exatamente, tem, digamos, a gente descobriu, digamos, exatamente. daqui a 80 anos que os caras não conseguirem entender a história, você vai chegar no diagnóstico do que causou cada coisa, né? Mais ou menos assim, né? Claro, provavelmente já tem algumas coisas, mas eu imagino que a gente está exposto há muito pouco tempo agora tu comentou, ondas de telefone, aquelas coisas todas, né? Então a gente vai começar a ter médicos aqui há 50 anos vão falar, cara, ó, a exposição de determinado X tempo causou aquilo, o desodorante, o morango, eu descobri, um caso agora, uma história minha, criança pequena, eu dava para um dos meus filhos, acho que eu dei primeiro para Cecília, que é a mais velha, ela criava assaduras no bumbum. Porque daí era uma questão de intoxicação, que daí é uma fruta que mais absorve, né? Ela é porosa, então ela absorve muito agrotóxico. O glifosato é proibido no mundo todo, no Brasil os caras fazem chover. E liberaram mais uns 15, umas 2 semanas atrás aí. Daí o cara vê um bebê, tu consegue descobrir o que faz, é muito mais sensível, né? A gente aguenta comer um monte de morango, mas um bebezinho, um pouco que tu dá, os meus filhos particularmente, empolavam o bumbum, cara, assim, de dar um monte de... Então aqueles morangos bem bonitão, né? Morango vermelho grande, assim, aqueles lá tem que fugir. Geralmente esses mais artificiais, aí hoje tem muitos transgênicos também, né? Sim. O morango tem a época do morango, agora você produz o ano inteiro, que forma, antigamente tu tinha a fruta da estação, né? Hoje em dia... Exatamente. Fora um monte de porcariada que tá junto. E essa pessoa, né, que eu estava falando da paciente, né, hoje se explica muito das doenças autoimunes porque tem crescido, porque a gente está toda hora sendo intoxicado, coisas que não entravam no corpo antes, né, alimentos que a gente não consegue digerir, esses alimentos artificiais, industrializados, processados, isso tudo a médio e longo prazo vai causando uma série de consequências para o organismo, né? Então, hoje, praticamente, grande parte das doenças que tem no mundo ali começam desses pontos. Água contaminada, alimentação... Ultraprocessados, essas coisas. Exatamente, né? Parasitas, né? Muita gente contaminação por alguns parasitas, metais pesados também, né? E até estava falando isso com ela hoje, né? Porque, assim, a primeira coisa que eu perguntei para ela, quando ela sentou, essa paciente, é se ela tinha feito algum tratamento na vida dela. Ela tem 67 anos, né? Eu falei, a senhora já fez algum tratamento odontológico? Tratamento de canal, tratamento de... Que hoje não, alguns anos atrás usavam-se muito a questão da amálgama, né? A amálgama é uma liga metálica, tem mercúrio, aquilo você põe no dente, aquilo... anos, meses, aquele metal pesado, você vai, de certa forma, absorvendo aquilo aos poucos, o veneno que a gente fala, e vai causando uma série de consequências, né? Então, hoje se liga também a própria frontal fibrosante a problemas de focos dentais, que começa ali, né? Tem estudos que mostram também o uso de protetor solar, que o protetor solar é da década de 80, na verdade, né? Uma coisa nova, né? Você vê, essa doença começou, em 94, né? Final de 80, 90, 2000, que o mundo evoluiu e criou de coisas, né? E compara-se com a doença evoluindo também, né? Em números de pessoas acometidas, né? Então, o protetor solar tem uma série de substâncias ali dentro, substâncias essas que passando ali na pele, direto na testa e na região da fronte, porque você coloca e entra um pouco na fronte. Então, já até mostrando que o cosmético tem uma relação direta também com essa doença. Caramba, não só isso, né? Mas uma série de outras coisas. Mas então, são coisas que ninguém sabe, né, cara? E tu fica naquela entre cruz e espada, né? Proteger do sol, mas ao mesmo tempo tá se intoxicando. Aí, claro, daí depois vem a evolução da indústria do cosmético para desenvolver. O cara vê... Produtos sem esses tóxicos. Tem produtos que estão evoluindo. Mas uma coisa que eu agora pensei interessante também para linkar com essa questão dos negócios imobiliários, né? Então, eu recentemente adquiri um terreno que minha esposa, a gente mora hoje em um apartamento, né? E ela tá louca para morar em casa, os dois nasceram, crescemos em casa, a gente tem um pequenininho, né? Ela falou, queria tanto morar em uma casa, cara.
Então vamos procurar alguma coisa, um terreno, algum lugar bacana, tal, e achamos o terreno, tal. Só que aí, assim, uma coisa que aqui pelo menos no Brasil, acho que ninguém muito olha esse lado ou pensa nisso por falta de informação mesmo, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar do que a gente chama de estudo geobiológico. Não. Estudo geobiológico. E o que é isso, né? Ele vai avaliar, é um especialista que vai avaliar essa terra onde você vai construir, onde o seu imóvel está construído, o quanto que esse solo, esse terreno pode afetar na sua saúde também. Porque assim, a gente tem o que a gente chama de energia telúrica. Energia telúrica é telúrica que vem do solo, que vem da terra. Então você tem bem no núcleo, lá no centro da Terra, a gente tem uma energia que é emanada do núcleo e cresce perpendicularmente e ela vai para o solo e expande ao infinito. E é um tipo de uma radiação, tá? Dependendo se o solo tem alguma alteração física na parte de baixo, uma veia d'água, uma fissura, uma parte de uma placa tectônica, aquela radiação ela pode se tornar nociva ou não para o indivíduo onde você mora, entendeu? Então, por exemplo, tem muitas doenças, parece meio que inexplicável, né? Aí você vai começar a entender, perguntar, fazer uma boa anamnese. A anamnese é aquela entrevista que a gente faz, que demora, não pode ser uma coisa de 10 minutos. Não pode ser a famosa consulta de médico, vamos dizer assim. Desculpa. Mas é bem isso mesmo. 10 minutos não dá nem para dar um bom dia e tchau, né? Enfim, mas assim, tem relatos, né, de pacientes que tinham uma boa saúde, mudaram de ambiente, de casa, e adoeceram naquela casa. Não só o homem, a mulher, a filha. Tem uma conhecida que ela faz em São Paulo, ela de Campinas, na verdade, né? Ela faz esse tipo de estudo. E eu conversando com ela, uma coisa que recém eu tenho estudado um pouco sobre, né? Dela falando de uma médica que a filha pequena, ela com 7 anos já entrando em puberdade precoce, começando a ter algumas alterações ósseas. É uma coisa muito estranha, assim, começou a ter, e a mãe médica procurando médico daqui, médico de lá, fazendo, tentando, o que está acontecendo, né? E aí essa médica conheceu essa pessoa que faz o estudo geobiológico e chamou, vê se tem alguma coisa aqui na minha casa, debaixo desse terreno, alguma coisa que está... E realmente ela descobriu ali uma radiação muito forte. Tem forma de você testar esse tipo de radiação, né? E essa radiação, normalmente, ela é em forma de... como se fosse uma teia, né? Você imagina uma teia de aranha, né? E aonde tem os cruzamentos dessa teia são as áreas onde você tem mais a energia nociva e tem áreas que você não tem essa energia nociva. Se de repente você está com a sua cama bem na área de cruzamento dessa energia nociva e está pegando bem na tua cabeça aquela radiação, você pode desenvolver problemas neurológicos, problemas relacionados a isso, por ficar exposto muito tempo ali naquela mesma posição. Sim, né? Passou 8 horas ali, né? Basicamente, a média é essa. Se você mudar a posição da cama e pôr para uma área neutra, você não vai ficar exposto direto ali, você só vai passar ou não. E tem forma de neutralizar isso. Caramba! E é isso que eu tava vendo agora no terreno, porque eu tava, se eu preciso estudar, eu vou começar a construir, peraí, né? Que massa. E aí a gente vai descobrindo algumas coisas. Essa região é uma região muito que tem muita rocha, né? Sim. E essa profissional ela falou, realmente, ali tem sim uma radiação telúrica, que a gente chama, que não é um nível pequeno, né? Mas tem formas de neutralizar, que bom que não começou a construir, que depois, né? Sim. Mas tem forma de você diminuir isso, né? Enfim, né? Só para claro, não, interessantíssimo, pouco, né? Acho que é uma coisa que eu tenho estudado um pouco mais. E isso, como é que diminuiria ela com um Então, na verdade, concreto, assim, geralmente eles usam, a gente chama de material de cobre, né? Uma haste de cobre que você coloca para você inverter a polaridade ali e conseguir neutralizar essa área, tipo essa radiação. Aterramento. Exatamente, um aterramento, exatamente. Então, mas você tem que descobrir aonde que está a linha para você colocar nos locais específicos, né? Então, ele tem toda uma medição, né, igual tu comentou, deve ter algum a gente medidor ainda vai que medir, tem a radiestesia, que é uma técnica que você consegue medir esse tipo de radiação. Até essa semana o técnico vai lá, a gente vai ver tal e tentar ver já neutralizar. legal. Como é que descobriu isso aí, Felipe?
Então, na verdade, assim, eu tenho voltado mais ultimamente, né, a um pouco da parte da medicina integrativa, né? Não sei se já ouviram falar ou não da medicina integrativa, que vê a pessoa como um todo. Então eu falei, o cabelo é um grande marcador de saúde, né? Aliás, a pele, né? Você começa a ver sinais, dependendo da região, localização, a gente começa a pensar uma série de coisas, né? Então é ver essa integralidade, né? E nessa ciência da medicina integrativa, ela acaba indo para esses lados que geralmente você não vê. Não presta atenção. E não é uma coisa que você aprende na faculdade. Então você entra na faculdade, né? Eu entrei lá em 2004, 2005, né? Você fica durante 6 anos meio bitolado naquela teoria, né? E você sai da faculdade, você vai fazer especialidade, então eu fiz lá dermatologia, e depois você começa a descobrir coisas outras, né? Que interferem ali na saúde da pessoa, que você não aprende muito na faculdade, você tem que buscar conhecimentos outros, né? Então a medicina vai sempre evoluindo, vai se atualizando, coisas que não existiam também no passado, né? Essa questão das radiações, radiação eletromagnética, né? Não existia essa tecnologia, a gente não era exposto a isso, né? E isso tudo vai interferindo. No adulto, às vezes a gente não tem tanta interferência, mas numa criança, né? Então hoje você pega, a criança tá lá com 4, 5 anos, já tá com o celular, né? E aquele celular também, dependendo da tecnologia do 4G para o 5G, quando você põe o celular no seu ouvido, aquilo gera um calor, tem uma energia ali que aquele calor, dependendo do tempo de uma ligação que você fica, o celular e o tempo ali, você pode aquecer áreas do cérebro ali, neurônios, e acabar tendo, com a médio e longo prazo, produzir alguns efeitos nocivos. E imagina uma criança, né, que está ainda com o cérebro em formação, né? Fora a parte ocular, tudo, né? A gente está aqui direto, a gente não sente muito disso, né? A longo prazo pode ter certas consequências. Embora, às vezes, a pessoa já até tem a poluição eletromagnética forte nela e não entende, porque às vezes anda meio cansaço no final do dia, não ficava antes. Às vezes é por isso. Ou do ambiente onde você vive, ou a água que você está tomando, o alimento que você está comendo, que não é compatível com você. Sim. Então, quando a gente fala lá, o paciente chega com o cabelo, fala, última coisa é o cabelo. Claro. O cabelo é uma consequência, né? Certo. Não, mas você tem que resolver isso e aquilo. Se não resolver isso, o cabelo não... Então, o cabelo não cresce. Buscar um alinhamento ali, claro. Isso, então essa parte mais da saúde integral, né? Que é essa medicina que vem crescendo ultimamente. Né? Cara, que legal mesmo. Muito legal, cara. Não, tipo, nunca tinha ouvido falar muita nisso. Coisa que, assim, como assim? Como assim, né? Claro, o cara saber, né, que e eu já obviamente tinha tem falar... fundamento tudo, né? Jamais ia duvidar dele, mas o cara pensa que, parando pra pensar, o tipo de solo, ferroso, essa questão rochoso, do solo, né? isso em 1950 teve um médico alemão, o Dr. Hartmann, que é um cara que diz, tem as linhas de Hartmann, que chama que essa energia que são as intersecções ali. E as intersecções. O cara descreveu isso lá em 1950, né? E hoje, países como a Alemanha, alguns países da Europa, para vender um terreno, você tem que ter esse estudo geobiológico. Então, hoje eles dão... E aqui não é uma cultura América Latina. Não, aqui vai, sai lá e bota o cara em cima. Agora que querem se girar ali pra ver. Agora que as pessoas vão ouvir isso aí, vão falar assim, ó, organizado, você quer fazer um estudo aqui? Agora que tá começando a medir acústica, realmente, por respeito, imagina. Mas já temos um nicho pra abrir um escritório aí já também, né? Não, sim, cara. E outra, que surgiu várias dúvidas depois disso aí, tipo, a questão do mar perto também, deve ter alguma questão, tipo, sei lá, se deve emanar alguma energia mais forte ou não sei. Com uma condução, né? Porque o mar conduz, né? Ele é um condutor. Que o mar a água são polos também, né? Até eu tava perguntando isso pra essa profissional, né? Porque assim, eu não sou tão especialista ali, eu tô começando a entender um pouco mais, né? Daí eu falei pra ela, olha, esse terreno até que eu adquiri recentemente, ele fica numa região que em torno de 1 quilômetro tem uma estação de distribuição de combustível, né, de petróleo ali, gás natural e tal. E a gente tem que pensar até nisso. O que tem ali perto, né? Tem uma torre de rádio, né? Tem... Ou às vezes até onde o terreno foi construído, assim, a estrutura, o prédio. Sim, porque tinha um posto de gasolina ou tinha alguma coisa posto de gasolina tu tem que fazer um estudo.
Exatamente. Isso é um que Tem um tempo de maturação do solo mesmo, depois que tu retira um tanque subterrâneo. Tem que ter um atestado de não contaminação, no caso. Exatamente, né? Que já é... Que é da limpeza total do solo, né? Talvez deve ser como é que tu falou, o gel... esse estudo geobiológico, ele vai testar mais a radiação, isso, né? Daí vai testar se tem alguma alteração no solo... É através de instrumentos que captam essa radiação. Mas eu já conversei com vários construtores e eu acho que nunca ouvi nenhum deles comentando que colocaram uma estrutura de... Alguma coisa para neutralizar se tiver radiação, né? É porque é caro, né? Deve ser caro também, né? Óbvio que deve ser. Cobre, né? Cobre. Não, pior que não. Tá? Até essas hastes de cobre, eu tava até dando uma olhada recentemente. Porque cobre tá em falta. Ele já foi na frente, Quanto é que eu vou investir? Se não vale a pena vender o terreno, né, cara? Não, aí vai depender. Pois é, né? Eu sou corretor, né? Cada um tem a sua visão do negócio. Se você quiser brigar de faca com a mulher, não vai dar. Se eu soubesse antes, tinha negociado. Já melhor, não, a radiação energia telúrica aqui no galo. Mas acho que tu vai negociar com os caras aqui, tu vai perguntar pros caras, tem o estudo. Cara, amanhã a gente conversa. Que loucura, cara. Não, mas é que depende muito. É que tem terreno que tem muito ponto de radiação, tem outros que tranquilo. Numa mesma região, digamos. Aí você vai gastar menos ou mais, dependendo, né? Mas essas hastes de cobre, elas variam de 1 metro, 1,5 metro, 2 e pouco. Na verdade, elas são... É um material outro por dentro e só a parte de fora, uma linhazinha de cobre. Folheada a cobre, vamos dizer assim. Que vai fazer o aterramento ali, né? Mas não é a haste lá, coisas de 100, em torno de R$100, 100 e pouco. Mas aí quantas hastes você vai ter que pôr? Aí depende do lugar. Dela, mas não é uma coisa absurda, né? E aí dura para sempre. Você coloca lá... Né? Tá resolvido, cara, mas é muito legal assim, essa profissional falou, tem será uma clínica, uma casa, não sei, que ela fez, tem 20 anos que tá lá. E dura, a princípio, por muito tempo. Até que a terra coma tudo, o cara já se foi. Aquele cobre lá vai ficar. Sim, sim. E se for um prédio mais alto, por exemplo... Também, essa energia chega igual. Eu perguntei até pra ela, assim, dependendo do andar, tem alguma diferença, né? Que eu falei, tô aqui, sou vizinho de vocês, né? Tô lá no 21º andar. Que tu comentou, tu tava até nesse impasse de ir pra uma casa, deu pra ver que tu falou com pesar, tipo, tá tudo resolvido no meu apartamento, tô querendo ir pra uma casa. Mas a energia vai a infinito, ela sobe, independendo do andar, o que tá no terra lá em cima, pegando essa veia, essa linha, vai afetar. Você estando ali, né? Cara, ponto, uma questão, tipo, eu vou entrar num assunto também que compete a isso que tu tá falando. Agora a gente tem na região aqui, Felipe, ali em Porto Belo, os caras estão fazendo o maior parque urbano. Sim. Da América, da América Latina. O Open Mall é o maior da América Latina. O Open Mall, tipo... Cara, falando um pouco sobre esse empreendimento... Quase já uma Smart City, assim, mas é um bairro, né? Não chega a ser cidade. Exatamente. Tipo, hoje ali em Porto Belo tem 20 mil habitantes e o pensamento deles e toda a estrutura deles vai botar 25 mil pessoas só no bairro. Né? Até 2030 vai estar tudo pronto. Então, tipo, nós temos aí 8 anos à frente para colocar 25 mil pessoas, vamos dizer assim, né? Claro que meu Deus, né? São coisas que vai acontecendo ao longo do tempo. Cara, isso é muito interessante porque ali eles vão fazer todo o aterramento sendo subsolo, tipo, não vai ter nenhum fio passando por cima de nada. Cara, eles vão fazer uma tecnologia ali, tipo, de outro nível. Não existe na América, né? Foi o que a gente estava conversando. E, cara, vai ter empreendimentos de altíssimo padrão, vai ter casas de altíssimo padrão também. Shoppings a céu aberto, o maior shopping a céu aberto da América. Cara, e... Uma coisa que é legal também que ele falou da segurança, tipo, lembra que quando começou a pandemia, eles mostraram uma tecnologia que tinha na China que ela ficava fazendo os reconhecimentos faciais das pessoas que testaram positivo, ou vendo até a temperatura das pessoas, né? E daí ele tava brincando conosco que vai ser o ladrão que entrar lá tem que ter muita confiança no taco dele, porque eles, além deles conseguirem fazer a detecção de rosto, eles fazem a detecção de placa de carro e em 4 segundos eles fecham todo o condomínio. Nossa. Sabe aquelas barras que sobem do chão, assim? O futuro. Totalmente coisa de futuro tá aí do lado, né? Entendeu? Legal, tipo, e tá aqui do nosso lado. Né?
Outra coisa que eu ia te perguntar também, Felipe, tu veio de São Paulo pra cá. Sim. Eu originalmente sou de Araraquara, interior de São Paulo, né? E quando eu passei na faculdade, eu estudei em São Paulo, capital, né? Onde eu me formei ali na Universidade Federal de São Paulo. 2005, 2010 eu me formei, né? E depois eu fui fazer especialização, dermatologia, aí fui me interessando nessa parte de cabelo, daí é mais 1 ano e meio de tricologia, terapia capilar, né? 6 de medicina, 3 de dermato, mais 1 e meio, a gente vai especializando e vai até hoje, né? Até, eu tava comentando que semana retrasada, né? Que eu fui para Campinas, né? Eu participar de um curso, né? E muito dessa parte da integrativa que eu tava falando agora há pouco. Então, parte do conhecimento, até que agora eu estou evoluindo um pouco mais, estudando um pouco mais, foi adquirido recentemente, né? Então, tem uma área que eu tenho explorado mais, né? Sim. E a gente está sempre estudando, atualizando, né? A medicina é constante mudança, né? E atualização, quem hoje não se atualiza tá morto, né? Claro, então, não dá para fazer sempre a mesma coisa, sendo que as coisas mudam, né? Claro, uma coisa que fez muito sentido que tu falou ali uma hora, que há questões que vêm de longo tempo, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, se vai vir uma doença nova, porque, cara, a gente usou muita coisa antes, até esses transgênicos, e as coisas vão aparecendo, né? Essa pandemia, não sei o que vai acontecer. Daqui 6 anos pode aparecer uma doença que foi causada por muitas pessoas que usaram tal medicamento na pandemia, vamos dizer assim. Porque o antibiótico foi como tu tomar água. Superbactérias surgiram, supervírus já surgiram e ficaram imunes aos efeitos. Não é que as pessoas vão morrer disso, eu digo, mas elas vão ficar mais intoxicadas também. Sim. Elas usaram muito medicamento, sabe? E vai acontecendo, e por isso que a gente tem que se atualizar. Porque amanhã é outro dia, né? Daqui 1 ano, a gente também não sabe. Daqui a pouco os caras lá estão lá na Ucrânia guerreando, estoura uma outra coisa lá, uma usina de não sei o que, vai vir outra doença. Cara, e assim por diante, né? É uma loucura isso. E a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Se a gente parar no tempo aí, sei lá o que vai acontecer, né? Aí vai embora todo mundo mesmo. Tá na hora de ir todo mundo embora mesmo. Porque é complicado, cara. E muita gente passa de desinformado. Porque realmente, tu vai ligar uma televisão hoje, hoje a nossa população, que, sei lá, é muito pobre, né? A gente tá aqui num lugar que tem muito desenvolvimento, tecnologia. É que nem tu falou, tu veio do interior de São Paulo. Tu vê uma diferença muito grande do interior de São Paulo, eu acho, pra cá. Como a gente vê do Rio Grande do Sul. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, Brunão é de Porto Alegre ali e tal, mas mora muito tempo aqui. Tiagão é de Santa Rosa. Cara, é uma diferença discrepante, assim, né? Sabe? Até que o interior de São Paulo ainda... em comparação com o interior do resto do Brasil, pelo menos um pouco que eu vejo, eu não conheço. Tem muitas cidades bem desenvolvidas, assim, né? O estado mais populoso aí. Você já viu aquele mapa à noite do Brasil, que assim, do planeta iluminado? O estado de São Paulo é inteiro iluminado, né? Inteiro. E às vezes você vê Santa Catarina um ponto aqui, daí vê lá Chapecó um ponto, né? Você vê, tem um vão de penumbra ali, né? Claro. Mas, São Paulo ainda, você vê, a minha cidade tem mais ou menos uns 240 mil habitantes, né? É considerada uma pequena, olha lá, você viu, a comparação foi de grande. Lá é uma cidade pequena, né? E já tá entre umas das 10 maiores do estado de Santa Catarina, de população, vamos dizer. Né? Eu suspeito que estaria no máximo. Entre as 5 e 6, cara. Joinville, Floripa, Itajaí, Blumenau, é isso aí. Mais ou menos. Fui para Campinas semana retrasada. Campinas é uma cidade do interior de São Paulo. Tem mais de 1.300.000 habitantes. Né? Tem um polo tecnológico lá, tem um dos maiores aeroportos do Brasil. O Viracopos, você vê. Então, claro. É outro negócio, assim, para nós é um negócio assustador até o desenvolvimento da nossa região aqui, sabe? Como se desenvolve rápido. Tipo, qualquer coisa, tu vai ver amanhã, eu passo numa rua, tá um cara fazendo alguma coisa. Lá tu demora 2 anos pra ver o cara arrumar sei lá, uma haste na rua. Trocar a placa, entendeu? 20 anos onde a gente tá pisando agora é tudo mato, né? Sim. Agora tá cheio de prédio aqui construindo. Queria ter comprado um lotezinho, né? Nesse matagal aí. Uma areazinha. Não, e aí entra essa questão que a gente tava voltando a falar da tua profissão, que tá nos informando e tal.
Cara, se aqui é difícil a gente ter essa informação que tu nos passou, tu imagina uma população que é do interior, não só do Rio Grande do Sul, mas eu digo do Brasil no inteiro, geral, né, né? cara? A gente tava comentando agora Manaus, tu não consegue chegar lá, né? Ah, sim, a gente estava falando das consultas online, né? Que desde o início da pandemia, né, o Conselho Federal de Medicina, ele acabou acelerando o processo da telemedicina, né? Das consultas de longa distância pela internet, né? Eu estava falando de alguns pacientes que a gente atende de outros estados, outros países também, e a dificuldade, às vezes, de enviar a medicação para esses outros locais, né? Dependendo de onde né? E um paciente de Manaus teve problema, porque não tem como chegar, tinha que chegar de barco, todo fora, você vê que é uma capital, né? É que o Brasil é um continente ali, né? O cara vai pensar em questões daí de tamanho, né? Mas, Felipe, eu até comentei contigo antes, indo para a parte ali de balneário, de desenvolvimento ali, né? Uma curiosidade, assim, também, tu comentou que é investidor, né? Busca investir, assim. O que te trouxe aí a balneário, a profissão provavelmente, né? Mas aí depois a comprar o teu terreno que estás ali arrumando, as outras questões. O Felipe já teve um Torres da Brava ali que ele fez 100% no negócio. Então, eles já fizeram bons negócios aí. Agora falando de negócio, que acaba envolvendo a tua produção também, que tu trabalha para investir, para daqui a pouco se aposentar, né, cara? Todo mundo tem ali que botar o seu burrinho na sombra, né? Tá, essa história começa assim, né? Porque eu vim parar aqui, né? São Paulo, estudei em São Paulo, capital, né? Passou na USP ali, podia ter ficado por lá, aquela coisa toda. É Unifesp, as nossas desculpa, achei eles se odeiam, Mas concorrência total, né? A gente tem aquela rixa, né? USP, Unifesp, federal, estadual, USP é do estado, desculpa, é verdade. Não, tô brincando. Então, assim, que na verdade, assim, isso é muito culpa da minha esposa, hoje, eu estar aqui por causa dela. Graças a ela, não faz culpa, o cara tem bom. Eu não conheço a esposa, mas tentei melhorar a barra dele aí. Ela é a família dela daqui da região. Legal. Então a gente vinha muito pra cá. Ela, na verdade, quando eu conheci, uma história meio doida, porque a gente se conheceu nos Estados Unidos. Olha só. Lá em San Diego, eu tava fazendo um curso numa escola de inglês, e ela também. E a gente se conheceu num churrasco de despedida de um brasileiro, né? Caraca, o brasileiro se encontra, não adianta, né, velho? Isso há 11 anos atrás, né? Então, desde então, ela morava em Curitiba na época e eu em São Paulo. E a gente se via, final de semana, eu ia pra lá, ela vinha pra cá, até que uma hora a gente falou, tá ficando meio cansativo, e aí eu mudo pra cá ou você vem pra cá, né? E como eu tava ainda na residência, né? E ela fez TI, Tecnologia de Informação, e pô, São Paulo... É a Meca, né? Exatamente, né? Então ela foi pra lá, e a gente morou durante 4, 5 anos ali em São Paulo. Só que assim, São Paulo tem os prós e contras, né? Então a gente já estava um pouco cansado da vida em São Paulo, a gente estava procurando um pouco mais de qualidade de vida e a gente estava meio isolado, porque a minha família é do interior de São Paulo, né? E a dela pra cá, no sul, Paraná, Santa Catarina. Daí a gente, que tal se a gente for pra Balneário? A gente sempre, gostava, e aí, como é que vai ser e tal? E daí a gente começou a ouvir, começamos a estudar, isso já tem mais ou menos uns 3 anos e meio para 4 que a gente está aqui, né? A gente começou nosso negócio, ela ajudou muito, né? Então, uma pessoa que eu devo demais, né? Hoje, a gente tem o nosso próprio negócio, a nossa própria clínica, né? Então, muito porque ela me ajuda também e a gente sempre junto também busca investir em alguma coisa. A Jéssica é uma puta administradora, né? Ela entende... É uma coisa bem desproporcional, assim, agora eu dei período de fora falando aqui, que a Jéssica entende de números, assim, que é uma coisa sobrenatural, né? Sim, tanto que eu acho que os investimentos ali, uma boa parte do pitaco sim. Ela que gerencia toda a parte administrativa da clínica, né? Eu cuido da parte médica, né? Então, porque o médico hoje, numa maioria ali, a gente não tem nada de informação em relação à parte... Falta isso, né? Na faculdade, até nas escolas, né? Um pouco dessa visão na parte da administração, um pouco do agora empreendedorismo tá mais... parece que é uma matéria nova, humanas, né? Uma coisa mais nova, né? Educação financeira, uma coisa assim. Educação financeira zero, né? Então, e a gente busca, a gente estuda um pouco, né? A gente tá com um filhinho agora de 9 meses, né? Meus parabéns. Obrigado. E aí ele nasceu, o Gabriel... Amigo da Lavínia. Parceirinho.
E a gente falou, poxa, né, vamos começar a fazer algum investimentozinho para ele no futuro, um dia que ele entrar na faculdade. E, pô, se a gente começar agora ali, 15, 16, 17 anos, quando ele chegar lá, vai botando um pouquinho, o que a gente pode fazer, né? Daí a gente vai consultando, então a gente já tem um negócio ali, alguma coisa aqui, vai diversificando, né? E essa questão dos negócios imobiliários aqui na nossa região, poxa, é excelente, né? Uma região que crescendo Tá absurdo, pujante, né? Pô, cada 10 anos tá dobrando as coisas aqui, né? É diferente, por exemplo, vou investir em Araraquara. Araraquara eu nasci no interior. O negócio tá parado há quanto tempo, né? Sim. Então, assim, é um local muito bom, né? É um local que atrai isso, né? Você pensava, o que eu posso? Ele tava falando do Torres da Brava, né? Pô, eu peguei na planta, ainda tá na planta, vendi, ainda consegui girar uma grana sem fazer E quem muita comprou coisa, o DETI né? vai Então, também. também, né? Você vê, ainda tá erguendo ali, ainda tem Ainda tem enfim. possibilidade de continuar com ganhos, é claro, entendi. A gente vai tentando fazer alguma coisa ali fora da medicina também. É Né? legal, Claro. é porque, é igual a gente comentou, é uma profissão que tu falou e estudou, continua estudando, mas foram 10, 11 anos para sim. se tornar, né, um médico especialista, um tricologista, para continuar. Todo dia tem uma tecnologia nova, um robô, um negócio, um estudo, uma melhoria. Então, o cara não para e o cara cansa, na realidade, né? Nossa profissão também. Uma hora tem que... Dá uma descansadinha. vai demorar ainda um pouquinho. Não, tá novo também, claro, né? Não tô querendo te aposentar agora, antes, longe disso. A gente sempre inventa coisa nova na cabeça. Eu acho que o cara é movido a isso. Eu sempre falo, né, Tiagão? O Tiagão é um cara que vive 24 horas trabalhando, eu acho. E o cara fala assim, cara, né? uma hora... Não é que cansa, uma hora tu dá uma diminuída no teu ritmo. Mas não quer dizer que tu vai ter que ficar parado olhando uma TV, sentado no sofá, dizendo assim, me serve aí. Não, né, não vou cara? fazer mais nada. Não. E o cara fica enchendo o saco das outras pessoas também, cara. Entendeu? A pior pessoa é aquela que ela tá sentada reclamando de alguma coisa porque ela não tá fazendo nada. Ela tem que fazer alguma coisa, incomodar o outro. Ponto final, entendeu? Tu não pode culpar a pessoa, tem que culpar por ela não fazer nada. Mas agora culpar que ela é chata, não tem como não ser, cara. Fica sentado num canto. Tu vai Não fazer faz o quê? nada, Vai só olhar fica as paredes? reclamando Vai ali, incomodar né? alguém, né? Porque aí tu vai ser alguma coisa que tu tá fazendo, pelo menos, movimentando. É assim, não adianta. Às vezes eu acho que a gente estabelece como meta uma coisa que não vai te deixar completamente feliz. Tu superestima até meio platonismo, isso aí te Agora dizer, vamos falar mas de vida, pode ser, isso é com o amor, ou com a casa ideal, ou com um sonho. Pode parecer um exemplo pacato, besta, mas depois da folia de carnaval ali, teve um dia que eu fiquei em casa e o meu celular... De ressaca. Opa, saiu. Eu pensei, mas sem querer. Meu celular ali, eu deixei no quarto e falei assim, hoje eu vou dar uma descansada da vida imobiliária aí, da vida de negócio e tal. Mas deixei no quarto com ele com o som alto, caso alguém me ligasse, né? Eu não ia ficar respondendo mensagem, mas se alguém me ligasse para ele, ser uma coisa importante, eu iria atender. E não tocou meu celular. E eu fiquei ali na sala, aquela vida do cara que não teria compromisso com nada, assim, suponhamos nesse sentido, né? E daí fiquei o dia inteiro assim. Cara, um dia desses foi o suficiente para eu que eu penso, quero me aposentar, eu quero não sei o que, né? Para eu ver que eu acho que não seria não que não seria o momento. Não é para mim, tipo, parar, porque, cara, tu vai olhar ali a TV, não sei o que, da tarde, sessão da tarde, não sei o que. Tu tem que estar fazendo alguma coisa, né, ali, tem que estar em movimento, né? Daí depois eu cheguei lá no quarto e vi que o celular tava sem bateria. Tinha acabado a bateria. Mas fica um dia, Mas foi o suficiente Felipe. pra me dar uma lição de vida, cara. É? Um dia sem bateria celular me deu uma lição de vida. Porque esses dias eu tava estressado que corretor assim, vai e sobe. Antes o cara falou que vai fazer, depois ele quer mais 100 mil. E é uma loucura, né? Um trem assim, aquela montanha russa. Na questão do negócio, porque às vezes o cara se envolve emocionalmente, né? Que não é certo, né? Se envolver emocionalmente com o negócio. Mas daí a gente pensa assim, poxa, queria ter 100 milhões na conta aí e ficar fazendo nada o dia todo, né? Mas, quem sabe, finge que tu tem e fica um mês assim. Pra te ver que talvez as tuas prioridades vão ser outras. Isso é fato, cara. Isso é fato mesmo. O cara não fica em casa, não dá. Agora com mulher e filho,
Bueno, fica mais louco ainda. Tá louco, não tem como, cara. Quantas pessoas adoecem, né? Assim, de ficar em casa, sem fazer ocioso, nada, não tem né? atividade, fica aquele tédio. O meu pai, por exemplo, aposentou muito cedo, né? Em 99, ele tava com mal 50 anos. Ele aposentou, ele já procurou alguma coisa para fazer. E aí já chamaram ele para política. Vamos sair para vereador e tal. Ele, não, que política tal. Isso é loucura. Né? Mas daí tal, Daí o que eu vou fazer? Vamos tentar. Vamos ver. 20 anos como vereador, 5 mandatos seguidos. Hoje ele tá com 75, esse é o primeiro ano agora, 2021, que ele tá de fato aposentado, tá com 75 anos, mas ele tá sempre ativo, ele tá no clube, joga tênis, Claro. ele vai lá, faz academia, ele tá sempre participando da equipe da igreja, ele tá sempre lá pra cá, não fica em casa parado, né? Claro. Se ele tivesse ficado parado lá, porque aposentou lá, com certeza a saúde dele ia estar muito pior hoje. É uma coisa né? que melhorou Sim, bastante, né, Felipe? Igual tu comentou ali, voltando à tua profissão, a parte de dermatologia, que o cabelo é o fim, não é o início, né? É o fim de uma... A gente lembra... Eu lembro que, tinham muitos exames, tinha mandar o cabelo para os Estados Unidos, era uma coisa meio que... Sempre uma parada meio que ficção científica. Tirar um chumacinho, mandava ali, ia e vinha. Conta muita coisa. O cabelo conta uma história. Os caras sempre vinham com umas ameaças. Vou descobrir o que tu fez com teus cabelos. Como assim? Eu não fiz nada. A mãe sempre leva, ver uns DNA, uns negócios, quero saber. Umas ameaças. Psicológico. Se o cara, eu não queria tocar no assunto, mas não, vou saber o pulmão e o cabelo te entregam. Não, mas eu tô de boa, né, cara? Tem uns careca felizes aí, né? Mas, tô de boa, mas dava o fio de cabelo do amigo. mas daí o cara vê que a qualidade de vida melhorou bastante, né, cara? Assim, em relação aos anos... nós viemos... Isso vai ver em contra... Desculpa, é um contraponto do que nós estávamos um pouco falando, né? Isso. Tudo nos estraga, mas às vezes a gente tem um pouco mais a de informação evolução, né? para evoluir, para fazer mais coisas, né? Diferentes. Acho que isso... A média... Isso que porque... falando em dados, a gente tem uma expectativa de vida cada vez maior. Claro, por outros meios, né? Às vezes por um se torna um excesso de um polivitamínico, uma coisa por coisas erradas, por meios que... antigamente vivia mais, tomava uma cachaçinha, fumava um palheiro, mas comia com menos agrotóxico, né? Aquela coisa toda. Hoje em dia tu tens o acesso, a qualidade de vida melhorou, mas ao mesmo tempo tu tá se intoxicando, então a evolução da medicina, ela é boa, ela é ruim também, porque ele torna as pessoas dependentes de determinados processos, sejam estéticos e essas coisas, né, cara? É louco, geralmente né? o medicamento que tu toma, ele conserta uma coisa e ele desregula a outra, né? Tudo tem seus prós e contras, né? Não tem nada que não possa ter um efeito colateral. É um fitoterápico, é uma plantinha, não quer dizer que possa ter alguma consequência e consequência grave, né? Você estava falando da questão da evolução, né? Não sei se vocês já ouviram dizer que até, por exemplo, na época das grandes navegações, né? Lá do Dom Pedro, o cara morria de escorbuto, cara. Escorbuto é uma coisa ridícula, falta de vitamina C, exatamente, né? Então eles ficavam muito tempo, período da viagem, sem ter a alimentação, não tinha acesso a alguns tipos. E quanto tempo demorou para quando descobriram que a escorbuto era por falta de vitamina C e que tomar um limãozinho lá já resolvia o problema? Levou mais de 100 anos para descobrir isso lá na época, né? Botar o iodo no sal e evitar o bócio, né? Eu quero ver o sal iodado ali, né? São coisas... hoje não, a informação cria... já joga, já é tanta informação, né? Tanta informação, mas essa questão também de tanta informação, hoje as pessoas estão ficando paranoicas, né? A gente fala que hoje é o século da ansiedade, né? Por quê? Porque se acorda, dorme, você é bombardeado de informações. Então hoje uma criança de 7 anos, cara, já recebeu mais informação que o imperador romano a vida inteira dele, né? E esse cérebro não está preparado para tanta informação, porque a internet, é computador, aí você chega em casa à noite e não consegue desligar, por que seu sono tá ruim? Pô, o cara tá tendo tanto estímulo, né? E tem estímulo luminoso, estímulo da internet, tá no Instagram, tá no Facebook, tá e a cabeça não desliga, né? E o que é a meditação, né? Que a gente fala, justamente desligar, deixar o celular lá no canto, desligar do mundo e baixar esse cortisol aí que tá acelerado. E como é que você vai dormir se tá com esse cortisol lá em cima, que é dito o hormônio do estresse, né? Que a gente fala. Então,
é uma coisa que também é para se pensar, né? O quanto que a gente é exposto a tanta coisa, né? Esse e as ritmo consequências de vida, disso, né? Isso, Não, a gente tem um grande amigo nosso que ele é, vamos dizer assim, coaching, né? Que essa palavra virou na moda há muito tempo atrás, mas hoje em dia os coaches não querem ser chamados de coaching. Cara, ele é um cara, hoje meu amigo do Thiago, Felipe Marques, ele é um cara muito interessante de analisar um pouco a história dele. Ele é um cara que ele veio de uma geração mais ou menos aquela que sabia muita coisa, mas não sabia nada. Mas ele foi procurar saber depois. E ele vem de uma dinâmica da vida dele de respiração. Ele vai nessas aldeias aí. Tipo, ele... Claro que também aqueles gurus são chamados de guru da internet, né? Mas eu, como amigo dele, acredito muitas vezes no que ele fala, e tem coisas que eu também, que eu não concordo, eu simplesmente não vou falar pra ele, cara, tá errado, ponto final. Então, cara, eu não concordo com isso e deu, entendeu? E aí fico no meu canto e ele dele, e ele me respeita dessa maneira e eu respeito ele da maneira dele. Mas uma coisa, só fazendo um parênteses, depois tu pode continuar. É que nem o teu discurso hoje pra nós aqui. Sem achismos, né? Com muita informação, né? Com embasamento, né? Com embasamento, né? Que essa parte, assim, pra nós é bem bacana. E a melhor coisa pro nosso podcast é vir alguém aqui que a gente escute, dê gosto de escutar e a gente aprende aqui. Então, esse mesmo efeito vai estar para quem está em casa. Porque, poxa, por exemplo, que tu falou da energia telúrica, cara, digamos assim, está correlacionado com imóveis. Eu sempre digo que a gente sempre tem alguma coisa para aprender sobre imóveis, porque eu sempre aprendo alguma coisa nova. Mas essa aí tu me pegou desprevenido. Ninguém imaginava, né? Então a gente gosta mesmo, é isso aí. Tipo, trazer informação, porque hoje o mundo, é chato falar de um modo geral, assim, mas é muito achismo. A gente vai na internet, tá o cara lá do Instagram falando da vida do outro, minando o outro, tá todo mundo procurando uma polêmicazinha e ninguém pega e traz números, né, informação, né. Esse cara vem Não, mas esse cara vem no complemento que o Thiago falou. Ele estuda muito, ele vai atrás do negócio. Ele fala que a respiração... Hoje ele bate... Eu tô falando disso porque ele bate nessa tecla que tu falou do desligar, né? Ele fala, cara, tu vive no automático, tu vive no automático, tu vive no automático. E a gente vive no automático, entende? Tipo, hoje, porra, eu me acordo 7 horas da manhã todo dia 10 para 7, né? Desperto meu celular, eu acordo, saio do meu quarto, dou um beijo na minha esposa, tomo um banho, tomo um café, alguma coisa, pego meu carro e venho viajar 60 quilômetros. Saio daqui, vou pra minha casa, dou um beijo na minha esposa, vou fazer, sei lá, eu tava falando pro Thiago hoje, minha rotina, segunda-feira eu faço um esporte, terça-feira eu vou na missa, quarta-feira eu jogo um pádel, quinta-feira eu faço podcast, sexta-feira eu tiro pra mim e passo o final de semana com a minha esposa e com a minha família. Então, tipo, tu cria uma rotina e tu vive no automático. Exatamente. Sabe, tu não pega e fala assim, cara, eu vou meditar um pouco aqui. Vou descansar do mundo. Contemplar, sabe? Isso que, assim, 5, 10 minutos já poderia... Já me ajuda. E só querer meditar é uma coisa, e realmente conseguir é uma coisa, eu acho que bem diferente, né? Não é na primeira, na segunda, na terceira, sim, 24ª e bum, né? Eu tinha meu jeito de meditar, agora não tô fazendo mais isso, mas nós vamos fazer até, vamos voltar a jogar bola. Jogando futebol, eu consegui esquecer de tudo, cara. Me perdia naquilo ali. Agora eu tô jogando tênis lá, daí... que nem a gente tá jogando tênis junto, assim. Tênis tem aquele intervalo ali de uma bola e outra ali, eu acho que talvez o cara eu não desligo completamente, né? Mas na meditação, eu acho que o ápice da meditação é quando tu realmente... E hoje, por exemplo, eu que trabalho com essa parte de cabelo, grande parte das causas da queda, não digo a causa, mas às vezes é um agravante, a gente fala como um álcool jogado na fogueira, né? É justamente a questão do estresse, né? A questão emocional, né? Então, tem muitos pacientes. Às vezes, aquele que não está desenvolvendo a resposta que o outro está tendo, você vai olhar, o fator estresse está predominante, está tendo algum problema na família, algum problema. Esse tempo eu atendi um cara que estava há 43 anos. Ele falou, até os meus 41 eu perdi cabelo, mas dos 41 43... triplicou a minha perda, né? Então, falei, mas como é que tá a sua vida? Como é que tem sido esses últimos tempos? O que você pode atribuir a isso, né? Falei, olha, então, tô num processo de divórcio, né? A minha ex-mulher entrou na justiça e tirou a guarda da minha filha. Eu não vejo minha filha há mais de 1 ano e meio, né? E aí o cara, assim, não é o cabelo, cara pirou, né? Tipo, o cara envelheceu, falou, envelheci nesse tempo, minha alimentação não é mais a mesma, meu sono não é mais a mesma, né? Então...
O estresse, a gente fala, o estresse é benéfico até certo ponto, né? Então você tinha lá, na época do Homem da Caverna, né? O cara tava andando lá, caçando, vamos supor que ele acabou de terminar a comida dele, né? E ele tava andando na floresta e viu uma cobra, né? Pô, a cobra é uma ameaça. Aquele momento gera uma reação no corpo, liberação de substâncias, adrenalina, cortisol sobe, para você vai entrar numa luta ou fuga. Então você que estava digerindo aquele alimento que você tinha acabado de comer, o corpo vai entender, esquece alimento aí, vamos para a sobrevivência. Então, manda a sangue para o músculo, vasodilatação periférica, vamos agora. Ou a gente luta ou foge, né? A cobra foi embora. Baixou aquela adrenalina, o cara acalmou. Então, o estresse, ele é uma reação fisiológica, né? Agora, você vê, hoje em dia, a gente não percebe que a gente está sempre em luta e fuga. Por quê? Porque você acorda de manhã, você vai para o trabalho, você pega o carro, já se estressa no trânsito, porque tá ruim, o cara te invade a frente, você já libera essa toda hora você tá liberando, você tá estressado. Chega no trabalho, tem um problema disso, aquilo. Aí você vai almoçar, mas almoça correndo, porque você não tem tempo. Aí você nem mastigou o alimento. O que adianta você comer a comida saudável, você nem mastigou. Chegou no seu estômago que mal estava preparado para digerir, chegou um alimento mal mastigado, porque a digestão começa na visão. Sim. Depois vem para a boca, depois vem para o estômago, depois o intestino, né? Só que você está sempre luta em fuga, come rápido, não percebe, engole aquela comida, e você que está sempre, a digestão piora, né? E você não tem absorção de alguma... Pô, mas eu como, por que eu não absorvo, né? Então, quanto que o estresse diário e constante nos afeta em uma série de coisas e vai degringolando outras, né? Claro. Então, isso é muito importante parar para pensar. A gente saindo não pensa, do equilíbrio, né? Às vezes a pessoa, não tem estresse, mas você vai ver porque já virou normal, rotina, né? Claro. Tá naquela vida automática de constantes reações e até o final do dia tá nessa tensão toda, né? Enfim, daí não dorme por quê, né? Claro. Não, e vocês, tipo, nessa questão também, outra pergunta bem interessante pra mim, como leigo, assim, na medicina. Cara, o que tu acha, assim, tipo, da classe de vocês? Que eu acho que também vive um pouco, que nem tu falou. Cara, demorei 10 anos e meio fazendo um monte de curso, estudando, passando horas mal dormidas, porque vocês trabalham, fazem plantões e tal. E a gente, como vê uma... A gente tem bastante clientes médicos, né? Da nossa imobiliária, a gente conversa com bastante médicos. A Paulinha, a esposa do Sax, é médica. E a gente vê que muitas às vezes sofrem de muito estresse. Tem muitos médicos são os que mais sofrem de burnout, né? Síndrome de burnout é aquele esgotamento, né? A pessoa tá trabalhando demais, não repousa, não consegue. Tava falando até com o Thiago, né? Porque a Paulinha agora começou a residência, né? A pior época do médico é a residência, principalmente o R1, que é o primeiro ano, que ele é muito exigido, né? Então, tem pessoas que trabalham mais de 100 horas semanais, né, nesse período da vida, e isso é totalmente desumano, vamos assim dizer, né? É um período de muito aprendizado, ok, mas às custas de um sofrimento ali, Claro. né? E a pessoa, às vezes, recém-formado, começa a dar plantão, fica horas à noite trabalhando, 12 horas, 24 horas, então é complicado, né? Eu já passei por essa fase quando recém-formado, tudo. Hoje a gente já tem uma vida um pouco mais tranquila, porque a gente tem os horários, a clínica, ali a gente põe lá, o paciente fica pelo menos uma hora de consulta, né, hoje, Claro. né? Não é aquele... Não é aquele vão embora e tchau, né? Não dá, né? Não dá para fazer um trabalho direito assim... Sim. Né? Então... Mas realmente é bem desgastante. Né? A visão do automático, isso, tipo, eu acho que vem pra mim, assim, nos últimos 3, 4 anos, assim, sabe? Tipo, eu fiquei mais olhando pra esse lado, assim, cara, eu tenho que parar um pouco e pensar, porque a gente, às vezes a gente age, assim, né? Por impulso. Não, eu tenho que fazer. Pum, vou lá e faço. Até na minha profissão, que aqui os guris são meus colegas, às vezes a gente age por impulso. Não quero. Eu não posso falar com o cliente e eu quero falar porque eu quero fechar aquele negócio. Só que, cara, tu precisa de um tempo pra respirar, pra te responder melhor aquela ação, né? E aí tu fica analisando um pouco do teu contexto de vida e fica assim, cara, eu preciso respirar, eu preciso me acalmar, porque a maioria, é que nem tu falou, antes eu tava fugindo de alguma coisa, né? Hoje não, eu quero ir atrás daquilo ali, eu preciso fazer tal coisa, e às vezes tu age por impulso e tu acaba, vamos dizer assim, passando do ponto. Sim. Né? Tu acaba se estressando demais, aí tu acaba levando isso pra casa, daqui a pouco tu acaba levando isso para teus filhos. Descontando nos outros, descontando umas coisas que... criando um ambiente
pesado Claro. e vai surgindo uma série de consequências. E eu acho que antigamente isso faltava um pouco de informação para as pessoas. Acho que a época da minha mãe e dos meus pais, eles não tinham muito essa informação. Eles tentaram levar, tipo, tanto o que eles não tinham e tal, para os filhos, que eles acabavam meio que se perdendo. Porque Exato. deu uma questão na cabeça, tipo, falar, cara, eu preciso dar uma coisa que eu não tive. Mas aí eu vou ter que abdicar um pouco da minha vida para ele ter. Mas se tu abdicou da tua vida, quer dizer que ele não vai ter tanto como tu queria, sabe? Eu fico analisando dessa maneira, às vezes, assim. Sim. Até relações de pai e filho, né? Não, tá louco? E tudo vai lá, voltando, respinga no que o Felipe acaba trabalhando, que os sintomas, as coisas eclodem numa queda de cabelo, na pele, assim. Eu tenho histórico de psoríase na minha família. Tá ali comprovado que é uma coisa meio... uma doença causada por estresse, por questões emocionais, também né? agrava bastante. Agrava bastante, no Piora caso, bastante. né? Isso, assim... Não é, talvez não seja a causa principal, pô. Sim. E daí o cara vai vendo, pô, e o cara vai criando aquele medo. Será que eu vou ter também? Daí o cara já tá se estressando antes de ter a parada, porque é uma coisa muito louca, tu conviver com temores, né? Assim, como pode ser por uma pessoa que vê, pô, minha família é toda calva. Pô, lá vai eu ficar careca lá. Genética, legal, isso. né? E hoje a genética, vocês trabalham assim, vendo um pouco do histórico familiar, ou é mais essas questões, tipo, sei lá, como tu falou, de alimentação, de como é que ela viveu a vida para chegar naquele ponto. Até eu tava conversando contigo que teve um grande amigo meu que teve câncer muito novo, e aí ficou careca. Mas eu acho que ele ia ficar careca, não sei se foi por causa do câncer mesmo, acho que... Tem muita questão genética, sim, claro, né? Eu mesmo, por exemplo, a família do meu pai, 100% todos os homens são calvos, não calvinho, um calvão, assim. Não é assim, meu pai, eu nasci e já era totalmente calvo, né? Então, antes dos 30 mesmo, e assim, 100% dos homens, né? Na parte da minha mãe também tem perdas capilares, não tanto forte quanto o pai, né? Mas é uma coisa que a gente vai lutando contra a genética ali, a gente vai tentando, né? Tu tá cheio de cabelo aí. A gente tenta manter o que a gente consegue, né? Eu tava me perguntando, será que ele voltou também os folículos ali? Eu tô com 37, né? Vou fazer 38 esse ano, né? Então, por exemplo, meu pai, antes dos 30 já não tinha nada, né? Então... Claro que também os recursos hoje são diferentes, né? Porque ele tinha 30 e tanto, não tenho o que hoje eu tenho com 30 e tanto, né? Enfim, as coisas que a gente tava falando... Não parece que tu tem 37, né? Que isso, amigo? Tá zero bala, né? Tá zero bala. O dermatologista. Vamos se cuidar aí, galera. Eu tava fazendo as quantas que ele tem, ele estudou 11, tu passou na faculdade com 12, né, cara? Esse cara tem muita coisa. O que tá acontecendo? O Matusalém tá com a gente. A gente tá presenciando um gênio e ninguém me contou. O cara faz as contas. A lata tá zero, né, Tiagão? Quase 200 já. Ei, Felipe, a gente geralmente, assim, mais pra parte de encerramento, a gente gosta de fazer uma pergunta pro nosso convidado, né? Que seria nesse sentido, assim, pra te deixar uma mensagem. Não é nem uma pergunta, é um pedido de deixar uma mensagem. Alguns deixam um conselho, outros contam uma história, outros falam alguma coisa, a gente sempre deixa esse espaço em aberto, assim, pra talvez alguma coisa que deixar tua mensagem. Eu acho que... Eu acho que um pouco do que a gente falou, né, dentro da minha profissão, eu como dermatologista, né, a gente fala, pô, a pele é o maior órgão do corpo humano, né, e o primeiro impacto do ambiente é com a pele, né, a coisa externa, e muito a gente, através de sinais, sintomas, lesões, ou a questão da unha que não cresce, o cabelo que está caindo, o quanto que a gente pode tirar de lição disso e entender o corpo como um funcionamento integral, né? Então, pensar sempre nisso, né? Na saúde como um todo, né? É importante, às vezes, você tá caindo o cabelo, a pessoa vai lá no Dr. Google, né? E começa, às vezes, muitas vezes, a automedicar. Teve uma paciente, por exemplo, de um amigo meu aconteceu, né? Ela tava caindo o cabelo dela bastante, ela foi no Dr. Google, viu lá, pesquisou os polivitamínicos e começou a tomar 1 mês, 2 meses, 3, ficou um tempo e aquilo não melhorava. Quando foi procurar ajuda médica, ela já estava até com um quadro de insuficiência renal.
causado por automedicação de um monte de coisa que ela foi vendo e foi dando tiro para todo lado no escuro, né? Então, assim, essa é a mensagem, né? Por mais que a internet tem muita informação boa, tem muita coisa que a gente tem que tomar cuidado, só que a gente está falando de saúde, né? Uma coisa é você... comprou um aparelho que não está funcionando aqui e estragou. Outra coisa é você comprar uma coisa que vai mexer com a tua vida e vai te afetar numa série de outras coisas, né? Então, hoje a gente luta muito com isso, né? A gente vive a era digital, né? Então, o Dr. Google sempre chega no consultório e muitas vezes mais atrapalha do que ajuda, apesar de ter os pontos positivos, óbvio, né? Com toda que a tecnologia trouxe, né? Enfim, né? O acesso à informação. O acesso à informação. Então, acho que essa é uma mensagem importante aí que eu, de agora pensando, né? O cuidado que a gente tem que ter mesmo, né? Se tu vai querer, talvez, mexer... Procure um profissional, né? Sim, busque ajuda. Às vezes pode ser uma coisa simples, mas pode ser uma coisa séria, né? Pode se prejudicar muito mais do que você está imaginando, né? Exatamente. Outra última perguntinha que eu vou te falar, qual é o nome do teu centro médico, Felipe? Na verdade, assim, a gente tem aqui, a clínica, a gente acabou de, na verdade, por 3 anos e meio, quase 4 que eu tô aqui, você acredita que a gente não tinha o nome da clínica? Era o Dr. Felipe Chediek. E era o Dr. Felipe Chediek. Mas é um nome, né? Eu digo porque agora a gente criou um nome. Até porque dentro da clínica eu não sou o único profissional. Então hoje, por exemplo, a gente tem uma nutricionista, a doutora Vanessa. A doutora Vanessa, ela mexe com essa linha da integrativa também. Mas que eu falo que está criando Exatamente. E a gente criou um nome agora, que a gente está produzindo, terminando a logo, que é a Clínica Vitality, de vitalidade, para a gente pensar mais justamente nessa questão da saúde, né? Por mais que o foco é a parte de dermatocapilar, né, terapia capilar, mas sempre visando a visão como um todo, né? Sim. Cara, muito obrigado, queria te agradecer aí, cara, um prazerzaço aí. Deixa pros guri aí. Eu vou fazer o agradecimento, esse foi o nosso 12º episódio do podcast aí. Esquecemos de falar no início, para quem puder nos acompanhar, a gente está no YouTube como Sacos Podcast, no Deezer, no Spotify também. Acompanha a gente lá, a gente está caminhando aí, agradecer a oportunidade de aprender com um profissional tão competente, obrigado, uma pessoa com uma voz tão boa de escutar, assim, pelo menos uma pessoa sã nessa mesa, né, que pega 3 malucos. Olha ali, o cara não tomou nem agora. Agora não fazer um agradecimento, deixar pro Tiagão aí que tu se conhece. Não, realmente, só agradecer, Felipe. Cara, fiquei... Olha, muita informação bacana, cara. Né? Não, sério, tenho certeza que quando a gente colocar isso aí no Spotify, ali no início que tu começa falando, e é uma... até seguir uma linha, assim, de pensamento, né? Bem legal, porque às vezes a gente acaba aqui... Outros tipos de conversas, a gente muito aqui falou sobre construção, sobre a parte imobiliária também, sobre política, e hoje a gente está com uma ideia do nosso podcast de trazer mais informação. Perfeito. E daí para nós foi um privilégio hoje estar aqui, para quem também está em casa aí e quer investigar, que está com algum problema, alguma coisa. O Dr. Felipe ele tem um escritório aqui no Riviera Business, que é aqui na Avenida Oswaldo Reis, 3281, que é hoje um dos centros, um eixo comercial aqui da nossa região entre Balneário Camboriú e Itajaí, né? Que é um anexo do lado do Hilton aqui, né? A sala é num dos últimos andares, 2107. 2107. Dia do meu aniversário. E tu tens uma rede social também, Felipe? Acho que no começo nós não falamos. Sim, o Instagram é @Dr. Felipe Chediek. Chediek é CHEDIEK. Perfeito. E depois vai ter da clínica também, né? Sim, a gente tem o site, né? Tem o site, se digitar no Google lá, Felipe Chediek, já vai direto pro link do site, tem o contato, tudo lá. E estamos aí. Então é isso aí, muito obrigado. Foi como uma consulta do Dr. Felipe, 1 hora e pouquinho. Essa consulta foi grátis. Obrigado. Valeu, gente. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite aí.